Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 9. Ela é a primeira aula do terceiro bimestre. Lembrando que já temos uma atividade de revisão no Google Classroom para ser feita, tá bom? Lá no tópico 3 do terceiro bimestre, aliás, no tópico de geografia, tá? É uma revisão de conteúdo do segundo bimestre que ela servirá de retomada para as novas atividades a partir dessa aula, tá bom? Então não esqueçam, façam elas, belezura? Eu acho que eu marquei até o dia 22 lá para vocês fazerem, mas não tem problema, tá bom? Se passar um pouquinho a gente aceita, tá bom? Meus lindos, minhas lindas, vamos às informações dessa aula e a gente retorna aqui para conversar um pouco sobre o conteúdo dessa aula, ok? Alunos, vocês viram que falaremos nessa aula 9 e também na próxima sobre a população brasileira, formação e costumes? Pois é, para isso é importante nós começarmos falando das matrizes culturais brasileiras, que são três, na verdade, né? No início da colonização, é lógico, que eram os indígenas, o branco europeu e o negro africano. Vamos iniciar essa nossa aula fazendo uma análise de imagens e também tem uma música para a gente ouvir. É só um trechinho da música para entender um pouco dessas formações aí, dessas matrizes. E depois a gente faz a nossa primeira atividade no chat já dessa aula. Amores, é importante que vocês participem também do chat. Tá? Respondendo as questões, e eu registro também a participação de vocês nas questões que temos lá, ok? Então fica bem atento lá e participe dessas aulas. Pouquíssimos participam e a nota fica boa para quem participa também. Vamos então interpretar as imagens e a música agora e depois a gente volta para cá, beleza? Amores, vamos interpretar algumas imagens aí e também tem uma musiquinha na terceira parte, tá bom? Essa primeira imagem é um mapa do Brasil, não sei se vocês percebem, eu vou mostrar aqui, vocês vão observar, vou passar um mouse aqui, olha. Tá vendo? Olha, é o contorno do Brasil. Tá vendo? São esculturas, são totens, tá? Do artista plástico Ciron Franco. Ele fez isso em Aparecida de Goiânia, tá? Em 2002. É uma foto panorâmica, né? Eles tiraram aérea aqui, né? Que cada totem desse representa uma nação indígena. Ele fez isso também na homenagem dos 500 anos do Brasil. Então, eu não contei aqui, segundo o comentário, existem 500 totens aqui. E o interessante é que é feito direitinho conforme a região. Para cada totem, explica uma cultura, tem imagem, tem depoimento de nações indígenas por todas essas regiões. Olha o trabalho que deu. Tá? Então ele desenhou a forma do mapa e para cada cantinho aqui, para cada totem desse, tem uma história de cada povo indígena aqui no Brasil desde o tempo da sua colonização. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda imagem. A segunda imagem, pessoal, é uma pintura de óleo com areia sobre tela. Ele foi feito pelo artista plástico é bom, né?
plástico do Lazar Segal, tá? Chama Navio de Imigrantes, de 1939 a 1941. Olha que interessante. Então ele mostra aqui toda a população, olha, chegando ao Brasil, mostra o mar, como o mar era bravio, né? Da Europa para cá, que provavelmente deve ser imigrantes europeus, né? E eu estava comentando uma vez, quando eu passei essa imagem, alguns alunos falaram, sabe o que me deixou triste, professor? Eu falei, não, essa imagem deixa a gente muito triste. Eu falei, eu vi várias coisas aqui. Não, o sofrimento desses povos, parecia que eles não queriam vir aqui para o Brasil. Na verdade, quem teve esse pensamento tá certo, porque esses imigrantes, quando vieram para o Brasil, eles vieram por causa de guerras, por causa de problemas políticos, né, que aconteciam no país. Eles não vieram para o Brasil porque eles queriam, eles vieram porque eles não tinham outra opção. Então você nota nas imagens aqui um certo ar de tristeza, cansaço, né, pelo tempo da viagem também, de não saber o que reserva para eles nesse novo mundo, né? Então essa também é a imagem dessa tela. E agora, pessoal, nós temos um trecho da música que chama do afro-brasileiro, Taíde DJ Rum, tá? É um rap muito legal, tá? Eu não sei se vocês conhecem, é um rap que já foi feito há muito tempo atrás, mas é super bacana. Eu separei esse finalzinho aí da letra, tá vendo? Ó, vamos sentar aqui no chão, colocar o box do lado e ouvir o som do GOG, Mano Bem Pesado, Câmbio Negro, Os Racionais, meu irmão, e assim vai. Eu vou colocar esse trecho da música aí para vocês acompanharem, tá? Esse trechinho. Beleza? Dá uma lidinha nesse trecho. Deixa eu terminar de continuar a leitura com vocês, porque depois vocês vão ouvir esse rap aí, né? Vamos sentar aqui no chão, colocar o box do lado e ouvir o som do GOG. Mano, bem pesado, Câmbio Negro e Racionais, meu irmão. Afinal, o que é bom tem que ser provado. Tanta coisa boa e você ir parado, acuado, é por isso que eu insisto. Sou preto atrevido e gosto quando me chama de macumbeiro. Toco a tabaca em rodas de capoeira e toco direito. Minha cultura primeiro, meu orgulho é ser negro verdadeiro, afro-brasileiro. Sabe quem eu sou? Afro-brasileiro. Me diga quem é, me diga quem é, me diga quem é, me diga quem é. Somos descendentes de Zumbi, grande guerreiro. Vamos ouvir o trechinho dessa música aí antes da gente voltar para lá. Vamos sentar aqui no chão, colocar o box do lado e ouvir o som do GOG, mano, pesado, Câmbio Negro e Racionais, meu irmão. Afinal, o que é bom tem que ser provado. Tanta coisa boa aí, você aí parado, acuado. É por isso que insisto, sou um preto atrevido e gosto quando me chamam de macumbeiro. Toco o atabaque em rodas de capoeira e toco direito. Minha cultura primeiro, o meu orgulho é ser um negro verdadeiro. Afro-brasileiro. Sabe quem eu sou? Afro-brasileiro. Então me diga quem você é. Afro-brasileiro. Sabe quem eu sou? Afro-brasileiro. Afro-brasileiro. Me diga quem você é. Afro-brasileiro. Sabe quem eu sou? Afro-brasileiro. Somos descendentes de Zumbi, grande guerreiro. Amores, tranquilo na questão das matrizes culturais, não é? Então, beleza, vamos ver mesmo se você está tranquilo. Responda no chat aí, a nossa primeira atividade da aula, ok? Para essa atividade eu vou dar uns 2 minutinhos, tá bom demais para vocês, tá bom? E eu vou lá para a gente fazer juntos essa atividade. Depois a gente volta para cá.
Bom, após essa atividade, vamos interpretar um mapa elaborado pelo IBGE, tá? Que apresenta a distribuição da população por cor e raça, tá? Esses critérios são feitos pelo IBGE, tá bom? Esse mapa que eu vou apresentar para vocês. Notem que a distribuição tem variação de estado por estado e região por região, ok? Vamos lá fazer essa interpretação, então. Amores, vamos fazer a interpretação então desse mapa juntos, tá? Esse mapa do IBGE, distribuição da população por raça e cor. Não é um mapa tão antigo, é um mapa com dados aí de 2017. Tem pouco tempo, né? Então, o que nós temos nele? Vamos analisar primeiro. Então, nós temos o território nacional e nós temos aqui os gráficos de pizzas, né? A gente fala esse tipo de gráfico circular, de gráfico de pizza. E para cada estado tem a distribuição da população por cor e raça, tá? Então vamos dar uma olhadinha na legenda que vai ficando mais fácil. Então na legenda nós temos a cor branca, preta, parda, amarela e indígena. Essa denominação de preta, pessoal, é feita pelos grupos afrodescendentes que pediram para que fosse dessa maneira, tá? Então o IBGE acatou as entidades, todas essas áreas ligadas ao grupo Afro-Rega, os afrodescendentes. Então, por isso que é usado esse tipo de denominação, ok? A população parda, que é mestiça, né? Toda misturada nossa, boa parte da nossa população é parda, né? Nem todo mundo é branco, muita gente é parda, a grande maioria é assim. E você tem algumas regiões que aparece a população amarela e indígena. Olha que interessante, a gente tem muitos indígenas no Brasil, mas poucos são declarados. É porque foi, acho que no penúltimo censo, que começou a se declarar a população indígena também e a população amarela. Antes disso não era. Então provavelmente pode ser que nos próximos censos do IBGE apareçam com maior destaque também esse tipo de população por cor e raça aí, nesse novo grupo, tá ok? Então vamos dando uma olhada de alguns estados. Vamos ver São Paulo, por exemplo, né? Eu fiz a definição aqui, ó. Em São Paulo, por exemplo, nós temos um grande domínio da população branca, tá? Depois você tem uma boa parcela da população preta, onde muitos não declaram, deveriam todos declarar, eu espero, segundo o IBGE tem aumentado essa autodeclaração, porque quem declara é você. Se você quiser declarar que você é amarelo, você pode declarar que você é amarelo, tá? A declaração é feita pela população mesmo. Nós temos aí uma parte da população parda, que é a mista, né? Olha, então você tem branco e mista é o predomínio. E é lógico que aqui em São Paulo o grande predomínio da população amarela é visível mesmo e é onde se concentra a grande parte da população. No Rio de Janeiro você tem praticamente meio a meio a população parda e a população branca, e já um grande número maior de negros e pretos e negros nessa área também. Minas também tem essa concentração, mas a Bahia é o estado que mais domina aí, né? O número da população preta também, tá? Notem que o número de pessoas brancas aqui, olha, é mais ou menos igual à população preta, tá vendo? Olha, praticamente a mesma porcentagem, né? Ou a mesma divisão aí, o restante é a população parda. Minas Gerais, que eu tinha passado para vocês também, o predomínio é de população parda, né? Olha agora na região sul, eu fiz um destaque na região sul, olha aqui, olha. Então eu fiz um destaque, vocês vão perceber que em relação ao passado da imigração europeia, principalmente alemães, italianos, tá, que vieram para lá, poloneses, tá, então portugueses na região de Santa Catarina, que chegaram em grande número para povoar essa região, é lógico que o predomínio é muito maior da população branca do que da população parda ou a população preta. Notem que no Paraná, olha pessoal, nós temos um pouquinho do pedacinho aqui de população amarela, que tem muito, né, principalmente a população japonesa no norte do Paraná. A gente tem uma cidade que chama Matsubara lá, aliás, tinha um time que chamava Matsubara, não sei se ainda existe, que fica na região de Cambará, tá? No norte do Paraná, tem um grande predomínio de população japonesa nessa área também. Tá? Aí se nós olharmos agora
a região norte, tá? Então estou colocando aqui, ó, Mato Grosso, uma parte do Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá. Vocês vão ver que o predomínio é do quê? Da população parda. Tá? Porque muitos antes, como eu falei, muitos não se declaravam indígena, né? Então vamos ver se nos próximos censos isso aí muda também, né? Porque muitos vão se declarar indígena nos próximos censos, mas o predomínio ali é da população parda. Pouco de população negra em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pará, em outros lugares muito pouco, né? Vamos ver se a gente tem mais. Não temos mais essa parte aqui. É só voltando um pouquinho, pessoal, antes de eu voltar para lá, para falar uma coisa para vocês. Aqui no Nordeste, dá para perceber que boa parte dos estados do Nordeste, o predomínio também é da população parda. Vocês verem que a maioria que não coloca, não declarou, não é mesmo, é uma população classificada, a maioria não colocou como classificação branca. Então a grande parte aqui entra na classificação da população parda. É isso, vamos voltar para lá para a gente fazer um comentário então. Vamos ver se vocês entenderam direitinho o mapa que nós analisamos aí. Eu irei fazer 2 perguntas no chat, tá? Sobre a análise desse mapa. E para essa atividade também eu vou deixar mais ou menos uns 2 minutinhos e meio, tá ótimo, tá? É suficiente para fazer, belezura? Vamos lá para o chat e a gente faz essa atividade aí. Amores, agora iremos assistir um vídeo do canal Diversidades, para ficarmos ainda mais por dentro dessa nossa aula aí, ok? Lembre-se que nós vivemos num país miscigenado, com diversas culturas, povos e costumes que se confundem com toda a nossa identidade. Afinal de contas, recebemos ao longo dos anos inúmeros povos de todas as regiões do mundo. É normal isso, né? Aqui no nosso caso, do nosso país. Isso faz com que a nossa população seja muito diversificada, né? Vamos ver esse vídeo, então, que ele vai falar um pouquinho também dos indígenas aqui no Brasil. Negro, branco, cafuso, índio. Você sabe dizer qual é a sua cor e a sua etnia? Para não se confundir mais, se ligue no Diversidades. Os indivíduos são geneticamente semelhantes. Os poucos genes diferentes, associados à aparência física e à cor da pele, por exemplo, sofrem influência do meio ambiente. Você deve estar se perguntando, o que diferencia as populações humanas? Para a etnologia, são seus usos e costumes, a sua cultura. Como raça é um fenômeno improvável cientificamente, o conceito mais utilizado hoje em dia é o de etnia.
É a nossa herança cultural e não a nossa raça ou a nossa cor que define a nossa identidade. O conceito de raça foi criado pelos brancos colonizadores para hierarquizar raças superiores e inferiores e subordinar. O movimento negro reutilizou esse conceito de uma forma política, a raça enquanto grupo político emergente solicitando medidas reparatórias. E o que aumenta o racismo não é você falar em raça. O que aumenta o racismo é a luta política e econômica pela manutenção dos privilégios. A mudança da igualdade de oportunidades não vai desqualificar, vai possibilitar todos terem direitos, igualdade e oportunidades iguais. Mas na medida que você consegue igualdade de oportunidades, esse sistema desmonta. E nós precisamos hoje de humanização das diferenças. Os diferentes têm que voltar a ser considerados humanos para poder terem direito a tudo isso que a gente está pedindo, exigindo, nem solicitando mais, exigindo mesmo. Quem aí já sofreu algum tipo de discriminação étnico-racial? Ainda há um racismo muito grande com essa coisa de diversidade étnica no Brasil. Mas eu acho que as pessoas estão querendo aprender mais, estão querendo se estudar mais sobre o assunto para saber lidar com as diferentes culturas que tem no Brasil. Subir em ônibus, as pessoas acharem estranho, até mesmo em ruas, de que quando vê um negro se afasta, com medo. Receber diversos apelidos como petróleo, carvão, por conta da cor da pele. O fato do brasileiro ser um pouco branco, um pouco índio, um pouco negro, faz com que ele busque uma identidade étnica própria? De acordo com o censo do IBGE, a população brasileira já se declara em maioria negra ou parda, mas ainda é grande a desigualdade social e econômica entre etnias no Brasil. Salvador é a capital que mais se destaca na diferença de rendas entre brancos e negros. De que forma a escola pode ajudar a refletir sobre a diversidade étnico-racial no Brasil? A escola pode contribuir para despertar mais essa consciência se houver um debate mais incisivo sobre essas questões e no cotidiano. Porque abordar numa unidade, ou num determinado seminário, ou numa determinada atividade, não vai contribuir, tem que ser construído no dia a dia. Por que os povos indígenas têm pouca representatividade no espaço social brasileiro? E quando você chama atenção para o fato de que os índios estão presentes hoje, aí a resposta é, mas tem índio lá longe, né? Tem índio no Amazonas, ou seja, né? O índio é sempre uma figura distante no tempo, distante no espaço e percebida como algo que não tem lugar, que está em vias de desaparecimento, que é um resquício do passado, que é um resto, né, exótico, né, de outros tempos, né? E isso não é gratuito, né? Isso tem um sentido realmente de promover uma invisibilidade, um apagamento. Eita, papo interessante, hein? Eu espero que ajude muita gente a refletir sobre o assunto. Veja as entrevistas completas no nosso portal. Converse com seus pais, professores, amigos e mande também a sua opinião. A Universidades é um canal aberto para a cidadania. Fique ligado. É importante ressaltarmos, amores, que os próprios indígenas ou afrodescendentes brasileiros não são todos da mesma etnia e nem todos falam a mesma língua, tá? Eles possuem hábitos e costumes diferentes. Geralmente a gente acaba unificando todo mundo. O que é indígena, todo mundo é indígena. O que é africano, todo mundo é africano. E não é assim. Muitos vieram de outras regiões e outros lugares, tá? Nós não podemos achar que todo índio é igual ao outro, até porque, meus lindos, o Brasil, ele tem uma dimensão continental e isso seria praticamente impossível de termos no mesmo território. Alunos, agora vamos interpretar outro mapa do IBGE, tá? Sobre o analfabetismo, tá? E pelas 3 matrizes culturais. E vocês verão que como existe desigualdade em nosso país, infelizmente, nos dados do analfabetismo. São dados tristes até. Vamos ver essa triste comparação aí nesse mapa. Amores, vamos fazer essa interpretação desse mapa. É um mapa que tem o IBGE deixou, na verdade estava logo abaixo desse outro mapa que nós analisamos anteriormente, né? São os mapas por raça e cor do analfabetismo. O que é isso? Pessoas que não sabem ler e escrever. Uma analfabeta não é semi-analfabeto, que escreve o nome, consegue ler mais ou menos. É aquela pessoa que não sabe ler e escrever. Então nós temos aqui uma porcentagem, olha,
até 10, de 10,1 a 20, de 20 a 30 e mais 30 anos. Então aqui, olha, é pela idade, tá? Então a porcentagem em relação a esse número de pessoas aqui, olha, mais de 30 é sempre a parte mais escura. Então são as pessoas com mais de 30 anos que não sabem ler nem escrever. Vamos ver por cor, né? Por raça e cor, que é o que o IBGE colocou aqui. Então nós vamos ver como é triste esses números no Brasil. A gente acha que todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever no Brasil, e não é bem assim, não. Tá? Então vamos dar uma olhada. Vamos ver primeiro a população branca. Tá? Nós temos uma grande área que representa menos de 10 anos. Tá? Então são as pessoas que acabam não... alunos, colegas, às vezes da idade de vocês, de 10 a 20 anos, até abaixo, 10 anos, que não conseguem entrar na escola para estudar ou acaba desistindo. Em muitas regiões, esse número de alunos se evade, não consegue terminar os estudos e também depois começa a trabalhar e não consegue concluir nem o ensino fundamental. E muitos às vezes não sabem ler e escrever. Então vocês notem que na região centro-sul, olha, tá? Eu vou voltar aqui e fazer o destaque para vocês. O analfabetismo, ele atinge o que na população branca? Mais as pessoas abaixo de 10 anos. Tá? Lá em cima, a população branca, você vê que o analfabetismo atinge em grande concentração acima de 30 anos na região do Acre e do Amazonas, tá? E aqui é bem variado na América, na América é bom, na região Nordeste é bem variado, né? Você tem um pouco de cada faixa etária, tá vendo aqui? Vamos para a população parda. A população parda ela já é um pouquinho mais gritante na questão da região norte. Se vocês notarem aqui, ó, a região norte, ela aumenta esse número de 20 até acima de 30, né? Então até a pessoa idosa, pessoas que não sabem ler e escrever. Aqui no Pará também, ó, se concentra muito. E se vocês notarem, comparar a branca com a parda, o número aqui ele vai se concentrando o quê? Acima dos 20 anos. Olha que triste no Nordeste. Você tem muita gente acima de 30 anos, tá? Que não conseguiu concluir os estudos, não sabe ler nem escrever. Então é muito triste isso, principalmente na região do sertão nordestino. Olha a desigualdade. Aqui na região centro-sul, você vê que o predomínio está sempre na faixa de 10 a 20 anos, né? E são poucos aqui acima de 30 anos, tá vendo? O analfabetismo aqui não atinge tanto na população parda. Vamos à população negra agora, tá? População negra, infelizmente, pessoal, a região norte e nordeste é que mais sofre a população preta, tá? Então, a população preta nessa área, o número de analfabetismo é grande em todos os níveis, mas principalmente na faixa de 20 a mais de 30 anos. É muito triste isso, ó. Muita gente da cor preta não sabe ler e escrever. Então, pega já desde o norte de Minas, ó, com o extremo norte do Espírito Santo e vai embora, tá? Vai indo para todo o sertão nordestino, a faixa litorânea, a região norte, tá? E aqui no sudeste você vê que a população, o índice já cai bastante, mas não se compara com as outras regiões. O que a gente percebe nesses três mapas? Que a desigualdade ela aumenta mais ainda se você não sabe ler e escrever. Sabendo ler e escrever já é difícil você conseguir um bom emprego, alguma coisa, quem dirá uma pessoa analfabeta, né? São índices tristes, mas infelizmente são índices verdadeiros que nós temos no nosso país. Ok? Nós ouvimos muito nesses dias, principalmente noticiários de desmatamento na região do Pantanal, na região da Floresta Amazônica, além de estar afetando também os nossos ecossistemas, afetam também as áreas demarcadas para os povos indígenas do país. Para isso, iremos fazer uma leitura e uma interpretação de texto sobre o tema.
Assim ficamos também, pessoal, um pouquinho mais ligado dentro da legislação para essa questão de reserva indígena. A gente ouve, mas não sabe muito. Mas eles são respaldados por lei criadas para eles, para favorecer também eles. E isso garantir com que eles tenham as suas terras preservadas, né? Infelizmente não está acontecendo isso, né? Então está acontecendo muitos conflitos nessa questão de terras indígenas, na questão da conservação da floresta no Brasil, né? Acompanhe comigo, então, o texto para a gente ter uma ideia sobre a legislação, tá? Para essas áreas de terras indígenas aí, ok? Amores, nós iremos fazer apenas a leitura rapidamente, depois vocês vão ter um tempinho no Google Classroom, esse texto vai estar lá para vocês, fiquem tranquilos para vocês fazerem atividades, eu vou postar junto depois para vocês estarem fazendo as atividades, tá? Não se preocupe, eu vou fazer a leitura só, porque senão a nossa aula acaba avançando muito, passa do tempo suficiente nosso, ok? Então, como eu tinha falado, as terras indígenas, o que são? Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Terra indígena, TI, é uma porção do território nacional, a qual, após regular processo administrativo de demarcação, conforme os preceitos legais instituídos, passa após a homologação por decreto presidencial para a propriedade da União, habitada por uma ou mais comunidades indígenas, utilizada por estes em suas atividades produtivas, culturais, bem-estar e reprodução física. Assim sendo, se trata de um bem da União e, como tal, é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela são imprescindíveis. A União, tomando por direito a terra indígena, ela garante a posse dos indígenas. É uma área que é indisponível para qualquer outra finalidade. Por isso a importância da homologação e dessas terras, dessas áreas estarem legalizadas pela Constituição Federal. Modalidades das terras indígenas. Nos termos da legislação vigente, o Estatuto do Índio, as terras indígenas podem ser classificadas nas seguintes modalidades. Terras indígenas tradicionalmente ocupadas são as terras indígenas de que trata o artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Eu acabei de falar, está garantido pela Constituição. Direito originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto 1775/96. Reservas indígenas são as terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confunde com as terras de ocupação tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos Estados-membros, ou seja, os estados, as áreas estaduais também fizeram essa reserva, tá? Além do governo federal, principalmente durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas como de ocupação tradicional. E terras dominiais são as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio nos termos da legislação civil. E nessa parte aqui, pessoal, quem são? Então vamos colocar quem são esses indígenas aí. Desde 1500 até a década de 1970, a população indígena brasileira decresceu, ou seja, diminuiu, né? Acentuadamente, muitos povos foram extintos. O desaparecimento dos povos indígenas passou a ser visto como uma contingência histórica, algo a ser lamentado, porém inevitável. No entanto, este quadro começou a dar sinais de mudanças nas últimas décadas do século passado.
A partir de 1991, o IBGE incluiu os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Então, aí é o que eu falei para vocês naquele momento, né? Os indígenas, eles podem se autodeclarar como amarelos, ou seja, como indígenas. O contingente de brasileiros que se considerava indígena cresceu 150% na década de 90, mas ainda é pouco. Muitos precisam se autodeclarar aí. O ritmo de crescimento foi quase 6 vezes maior que o da população em geral. Lógico, né? Eles não se autodeclaravam como indígenas, né? Amores, só uma observação. Esse texto ele estará disponível até o começo da semana que vem, tá? Junto com as atividades da aula no Google Classroom, ok? Vamos agora à nossa última atividade no chat. Tem uma pergunta bem simples para todos contribuir com uma resposta aí. E a gente fica um pouquinho mais ligado nessa questão, belezura? Para essa atividade, vamos deixar mais uns 2 minutos aí, que tá bom demais, beleza? Queridos, estamos quase no fim da nossa aula, tá? Eu reservei um vídeo, é o mesmo que os professores do CMSP colocaram na aula lá também, tá? É uma reportagem sobre os Jogos Olímpicos Indígenas, né? Os Jogos Indígenas internacional. Ele foi realizado em 2015 aqui no Brasil. Lá o vídeo resume bem os costumes, as tradições de cada indígena de vários países. Acho que citaram Estados Unidos, Nova Zelândia, então vieram indígenas de outras partes do mundo aqui também. Eu acho que esses jogos, se não me engano, aconteceram em Tocantins. Lá na reportagem fala direitinho. Vamos ver essa reportagem, que é a última atividade nossa dessa aula, tá ok? Celebrar, promover e integrar os povos. É com essa ideia que os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas acontecem em Palmas, no Tocantins. Nesse fim de semana, competições como o arremesso de lança e uma disputa de peso com o cabo de força. A repórter Sumaia Vilela está em Palmas e tem outras informações. Sumaia, uma boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Aqui as competições estão emocionantes. É claro que os Jogos Mundiais Indígenas não são uma disputa pelo primeiro lugar. A ideia é celebrar, é promover a integração entre tantos povos diferentes, mas aquela disputa saudável na hora da partida faz parte e, olha, está empolgando o público. Neste final de semana, o Brasil, ou melhor, algumas etnias brasileiras, tiveram seus momentos de glória aqui na Arena Verde. Neste domingo, no arremesso de lança, a competição estava bem equilibrada, com os Estados Unidos na frente, até que no último arremesso, Itaguari, do povo Pataxó, fez um lançamento insuperável de mais de 45 metros. O campo de medição tinha 60 metros, então foi perto do limite final.
e a plateia reagiu em coro, fez muita festa, gritou o nome do Brasil, depois repetiu o nome da etnia Pataxó e olha, os indígenas também comemoraram com o povo, foi uma festa muito bonita. Nesse domingo também teve uma disputa de peso, literalmente, no cabo de força entre o povo maori da Nova Zelândia e a etnia brasileira Bacairi do Mato Grosso. Homens e mulheres fortes, com tatuagens, pinturas no rosto, caretas assustadoras, dança bem diferente. Os Maori, povo da Nova Zelândia, estão chamando a atenção nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, Tocantins. E eles até gostam da curiosidade do público. Falam que têm orgulho de mostrar quem são. Showing how proud we are to be who we are. Este domingo foi o dia mais esperado das competições para os Maori. Acostumados a esportes bem diferentes dos brasileiros, o cabo de força era o momento para mostrar o ponto forte da equipe, a força. Para entrar em campo preparados, muita concentração e preparo físico. O cabo de força usa 10 homens ou mulheres de cada lado. Ganha quem puxar a bandeira que marca o meio da corda para o seu lado do campo antes do tempo acabar. Começa a partida com vantagem dos guerreiros da Nova Zelândia. Os movimentos sincronizados ajudavam. Mas os Maori não esperavam o que, ou melhor, quem vinha pela frente, os Bacairi do Mato Grosso, campeões nacionais de cabo de força nos Jogos Indígenas do Brasil. No fim do tempo, os Maori cansados perderam o ritmo para os atletas do Alto Xingu. E eu estou aqui com a etnia que ganhou essa partida. Eu vou falar com o Reginaldo, que é representante aqui do povo. Você falou que puxou caminhão também, né? Treinou bem forte. Como é que é isso? Sim, a nossa preparação tem uma parte de material, puxando tratores, caminhões, né? Fazendo aquele tudo força para preparar o atleta. E a plateia ainda tem muita etnia brasileira para torcer. As competições vão até o dia 31 de outubro. Mas o espírito não é de rivalidade a todo custo. É de espiritualidade, de confraternização e de agradecimento pela experiência e bênção a todos os presentes, como deseja o guerreiro Maori em língua nativa. No te motu, no te whenua, o Aotearoa, te Ikamaui. E os dias aqui terminam de um jeito que só os Jogos Mundiais Indígenas conseguem terminar. Sempre tem um ritual sagrado para agradecer, pedir proteção, comemorar. Neste domingo foi a vez do povo Cuicuro, que percorreu a Arena Verde com a dança do macaco, que é o agradecimento a Deus por estarem na festa. E até o dia 31, quando se... Legal essa reportagem, né? Eu tenho certeza que muitos nem souberam desses jogos que ocorreram aqui no Brasil. Quem dirá internacionalmente mesmo. Infelizmente, o que se divulga nas televisões, acho que não é só do Brasil, de vários países, é o que dá audiência, né? Infelizmente. Amores, nossa aula está chegando ao fim. Eu peço que você que não registrou o seu nome aí no chat, nessa aula de estreia, registre seu nome, turma, tá? Porque vale como nota de participação também. Caso o chat feche e você não dê tempo de você colocar o nome turma, não tem problema. Coloca seu nome turma abaixo do vídeo, tá? Esse vídeo fica disponível no canal. Assim que fechar, não deu tempo, vai nos comentários do vídeo, coloca ali nos comentários, tá bom? Seu nome turma. Enquanto eu vou falando, aí vai dando tempo para vocês colocarem o nome aí da turma. Reforçando, o texto complementar dessa aula, ele estará disponível junto com esse vídeo, com essa videoaula, até a semana que vem para vocês assistirem, tá? E junto vai estar a atividade do Google Formulários também para vocês responderem. Até o comecinho da semana que vem, certeza, tá bom? E a gente fica por aqui então. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.